live, gente. Caiu, mas já estamos voltando. Ainda bem que caiu na parte das perguntas, mas já estamos voltando. Tô te vendo. Vendo? Show. Já ajeitar aqui, botar o nosso fundo, tá legal. Ainda bem que caiu na fase das respostas, né? Primeira pergunta, quando estava começando a responder. Então a gente não se perde, né? Isso. Então vamos aqui dar continuação. A pergunta, né? Vamos voltar à pergunta só para o pessoal. Como descrever uma pessoa sem limites? Perfeito. Pastor. Vamos para a Bíblia para a gente poder entender. Houve um momento em que Israel ele começa a ultrapassar a linha vermelha de Deus. Para todos nós, Deus estabelece linhas vermelhas. E quando eu falo Israel aqui, nesse ponto que eu vou falar, eu não estou falando de Israel no seu todo, tá? Eu estou falando de uma parte da divisão política de Israel. Israel se dividiu hoje. O reino de Israel se dividiu em duas partes. Quais foram as partes que se dividiram no reino? Reino do Norte e Reino do Sul. Tá? Então, quando eu estou falando de Israel, quando nós se referimos a Israel no Antigo Testamento, no Taná, nós estamos falando de uma divisão política que foi dividida com 10 tribos. O que aconteceu com o Reino do Norte? O Reino do Norte começou a ultrapassar a linha vermelha que Deus tinha estabelecido. Okay? Cometeu alguns erros, fez certas alianças e através disso, Deus interviu na história. Mas antes de Deus intervir, Ana, por Israel ultrapassar os limites, ele mandou aviso. Por quê? Se tem uma coisa que chamamos como ética, que vem de Deus, é que Deus não faz nada sem antes avisar. Deus não faz nada sem antes avisar. Então Deus enviava os profetas para avisar para Israel que eles tinham passado do limite, da linha vermelha que Deus estabeleceu. Até aqui você pode ir, passou daqui, não. Só que Israel não obedeceu e ultrapassa esse limite. E quando eles ultrapassam esses limites, Deus permite, olha, veja, Deus permite que os inimigos externos comecem a atacar Israel, o Reino do Norte. E aí veio transtornos terríveis que afetou até nos dias de Jesus, nós vemos reflexo do Reino do Norte. Como? Endemoniado de Gadareno, nós temos a mulher Cirofenícia, sabe? São pessoas que estavam leprosas. De onde vem isso? Vem do Reino do Norte, que passou os limites de Deus. Então, quando nós ultrapassamos os limites de Deus, Ana, isso nesse momento, ativa-se, então, Alá, que é um nível de maldição. Certo? Agora, há outros adjetivos, tá? Há outros adjetivos que vêm através de Alá, tá? Quando se ativa Alá na vida de uma pessoa, alguns adjetivos que estão ligados a essa questão de limites que Deus estabeleceu. E quais são eles? Por exemplo, a avareza. O que é a avareza? A avareza é algo insaciável, sabe? Aquele tipo de pessoas, Ana, que eles são insaciáveis no que eles querem. Eles acumulam, acumulam e acumulam. Mas eles acumulam sem precisar. Isso é avareza, certo? Porque a avareza sempre vai ser insaciável. São aquelas pessoas que têm, e quanto mais tem, mais elas querem ter, certo? Então, o que é avareza? São pessoas que são insaciáveis. Outro ponto que vem junto com isso é a questão da lascívia. O que é a lascívia? A lascívia é tudo aquilo que não tem freio, sabe? Tudo aquilo que não tem freio, ok? Tem pessoas
pessoas, Ana, que lasciviam com o comer. Não tem limite. Come, 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 mas não tem limite. Tem pessoas que lascivam com falar. Falam o que não deve falar. Você está entendendo? Isso está ligado a pessoas que estão sem limites em sua vida. Não tem freio. Lascívia na vestimenta também pode ser um tipo, né? Porque você expõe o seu corpo de forma sensual, poucas peças de roupa, digamos assim, né? Na questão da roupa, já é outro ponto, né? Mas também podemos aplicar sim, a questão da lascívia na forma de se vestir. Okay? Por quê? Porque, na verdade, o que move a lascívia? Move a vaidade também. Ok? Então, por quê? Porque não tem um certo limite, não tem um certo freio. Quanto mais tem, mais ela quer. E vai acumulando e acumulando, sem limite. Certo? E nós precisamos entender, Ana, que há pecados que eles são pecados internos, mas também há pecados que são pecados externos. E nós precisamos entender que, na verdade, é o pecado que está atuando na vida da pessoa, que ele é interno porque afeta por dentro. Mas há pecados que afetam por fora, afetam o exterior. Você está entendendo? Então, temos que ter muito cuidado com certos tipos de pecados que cometemos. Porque existem pessoas que estão com síndrome de pânico, existem pessoas que estão com crise de ansiedade, porque cometeu certos pecados que afetou a área emocional. E essa área emocional, ela afetou internamente essa pessoa. Entendeu? Agora, há um ponto nessa questão externa e interna do pecado que as pessoas cometem, é justamente quando, como eu posso dizer isso aqui para vocês entenderem melhor? É quando começa a aparecer sintomas, quando nós falamos que pecados que afetam externamente, é quando começa a aparecer sintomas na pele, pessoas que ficam roxas no corpo, que são reflexo daquilo que está por dentro dela, sabe? E começa a ficar roxa no corpo e outras coisas começam a aparecer por fora, porque na verdade ela está doente por dentro. Você está entendendo? Então essas coisas nós temos que ter muito cuidado. Próxima pergunta para o mestre. Sim. Uma pessoa, por exemplo, que tem problema com alcoolismo, vamos dizer assim, que ingere altos índices de teor alcoólico, ela pode estar debaixo dessa maldição de Alá? Quando a gente fala na questão mais para a bebida alcoólica, a gente tem que ter muito cuidado, porque o que move uma pessoa a ser viciada em álcool? O que está por detrás disso? Veja bem, se uma pessoa ela está ingerindo bebida alcoólica e você corre, pega a bebida dela e quebra e joga fora a bebida, você tratou o efeito, mas você não tratou a causa. Não vai resolver, não. Esse tipo de atitude não resolve, né? Mas muitas pessoas acham que é escondendo bebida, jogando fora, já vai resolver o problema. E o problema ali não é uma questão apenas de tirar da pessoa, porque esse problema ele é de fundo emocional, certo? Então, você precisa entender que uma pessoa que está viciada em bebida, ela não está viciada em bebida apenas por estar, ou porque um dia pegou um copo e bebeu. Não. Há um fundo emocional ali que levou ela a ser viciada em bebida. Aí nós queremos tratar o efeito, mas não tratamos, na verdade, o que está causando aquele efeito. E o que está causando aquele efeito é, na verdade, uma causa mãe. Por quê? Porque por detrás dos efeitos há uma causa, e por detrás de uma causa há uma causa mãe. Aquela que ativou, que fez com que aquela pessoa ficasse viciada em bebida. Então, é mais uma questão emocional, sabe?
e que muitas vezes a gente quer tratar dessa forma. Por exemplo, se você disser para mim assim, eu estou endividado, estou devendo 20 mil reais. E aí eu vou chegar para você e vou dizer assim, então tá, Ana, eu vou te emprestar os 20 mil reais, você vai lá e paga a sua dívida. Tratei o efeito, a dívida, mas não tratei a causa. Mas eu estou debaixo dessa maldição? Pode ser. Exatamente. Sim, com certeza. Porque Alá, como eu disse, ela se ativa através de uma vida desordenada. E uma vida desordenada, eu sou desordenado. Veja, Ana, uma pessoa desordenada, ela não começa desordenada. Ela vai, essa é uma cadeia, sabe, de sequência em sua vida. Ela começa porque isso começa por dentro, no seu interior. Então, pessoas que não são resolvidas por dentro, elas começam a manifestar por fora, no seu mundo externo, certos tipos de procedências que está, na verdade, sendo refletida por aquilo que ela está dentro dela. Agora, uma pessoa começa a viver uma vida desordenada por tempos. Ela começa a ser desordenada hoje, amanhã mais um pouquinho, e daqui a pouco quando ela vê, ela está tomada por Alá. E Alá atinge muitas coisas na vida do ser humano, e principalmente o vício. Por quê? Porque a pessoa quer curar a dor. Porque uma vida sem limites e desordenada vai trazer dores externas e internas. E agora que ela está envolvida nessa dor, o que ela quer fazer? Nada mais, nada menos, Ana, de que ficar curada. Ela quer se curar. E onde ela vai buscar essa cura? Ela vai buscar nas bebidas do vício. Ela vai buscar em adivinhos, cartomantes. E muitas vezes, e o que eu vou falar aqui pode chocar muitas pessoas, e o que eu vou falar é uma verdade. E eu não estou aqui para esconder nada de ninguém. E muitas vezes buscar revelações de profetas dentro de igreja. Sabe por quê? Porque elas querem, não que não exista profeta, porque na verdade existe, estou diante de uma aqui, que é a Ana. Amém, glória a Deus. Certo? E muitas outras que eu conheço, que são mulheres sérias, que são profetisas. Mas muitas vezes, pessoas que têm sua vida desordenadas vão para as nossas igrejas. Eles não vão porque eles querem ouvir a palavra. Eles vão para a igreja porque eles querem uma cura para o seu interior. Isso não é ruim isso. Uma revelação, uma adivinhação. Acha que se os profetas tivessem o dom, não ia querer, de repente, saber, mas eu vou ficar milionária, por exemplo, né? Não é assim. Né? Na verdade, eles querem uma resposta rápida. Uma resposta rápida para aquela dor que elas estão sentindo. E precisa entender que a dor, para ser curada, ela precisa ser investigada de onde ela veio. Aonde ativou Alá na vida dessa pessoa. Ok? Ativou no momento em que ela se tornou uma pessoa. Não que ela foi desordenada um dia. Ela foi desordenada hoje, amanhã, mais um pouquinho, depois de amanhã. É uma cadeia que vai vindo, vai vindo. A fragilidade, uma série de fatores, né, pastor? Muitos fatores que... Sabe o que me veio, você me falando tudo isso? Me veio, assim, aqueles acumuladores, não sei se você já viu na TV, que pega um monte de coisa da rua, tranqueira, lixo, leva para casa, acumulador de coisas. Sim, eu já vi. Às vezes não consegue nem mudar dentro de casa, de tanto que acumulou coisa, tem que chamar até uma equipe para ajudar a limpar, tamanha desorganização, porque é o que o professor explicou. A pessoa começa a refletir o interno para o externo. Imagine a pessoa como que não está internamente para estar desse jeito. É porque, na verdade, algo começou dentro dela. E como começou? Algo começou quando ela começou a ficar doente por dentro. Muito doente. E muitas pessoas estão assim. Elas estão doentes por dentro. E o seu mundo externo está refletindo tanto na sua vida física, tanto na sua vida emocional. E isso tem afetado até outras pessoas que estão próximas a essas pessoas. Porque eu acredito muito na questão da transferência
transferência de espírito. Quando eu falo transferência de espírito, a gente tem que falar com muito cuidado para que as pessoas não pensem que é espiritismo, não é isso. Transferência de espírito é aquelas pessoas que começam a transferir para outras pessoas as mesmas atitudes e comportamentos que elas têm. E as outras pessoas que estão próximas a essa pessoa, que está debaixo desses níveis de maldição, começa a atrair para elas o mesmo espírito que atua naquela pessoa, sabe? E isso é muito sério, sabe? E aí você vê que a questão de relacionamento interfere muito nessa questão, certo? Então, Alá se ativa na desordem e se ativa quando a pessoa está sem limite mais em sua vida. Agora, há um ponto que eu quero falar, Ana, que é muito importante, eu acho que nos lembra muitas pessoas que convivem com a gente no dia a dia. O que é? Já viu que uma pessoa, quando ela está ferida por dentro, quando ela tem uma ferida por dentro, ela manifesta três coisas. Ela manifesta cobiça, ela manifesta soberba e ela manifesta rancor. Ódio, né? Toda pessoa que está ferida, ela manifesta rancor, soberba e cobiça. Ok? E o que é cobiça? Cobiça é quando alguém quer o que você tem. Muitas vezes a gente confunde com inveja, né? Certo? Cobiça é quando alguém quer o que você tem, mas inveja não. A inveja é quando as pessoas não querem o que você tem. Elas querem que você não tenha. Isso é inveja. Cobiça já é diferente. Cobiça, elas querem o que você tem. A gente confunde muito essas duas palavras, certo? Agora, tem outro ponto que tem manifestado na vida das pessoas que elas são, talvez, a decadência da vida do ser humano, que é o orgulho. O orgulho é algo que nos... Os cristãos falam uma coisa que eu acredito, é a síndrome de Lúcifer mesmo, né? Porque Satanás ele quis, né, entrar no lugar de Deus, né? Isso aí, exatamente. Porque toda vez que nós somos orgulhosos, nós manifestamos a mesma essência que Lúcifer manifestou. Você está entendendo? Então, qual é o perigo? Qual é o perigo? O perigo é quando nós não reparamos. Porque, primeiro que a gente precisa, Ana, identificar. Tá? Porque existem maldições que elas começam a manifestar também outros níveis de maldição. Uma pessoa pode manifestar não só um nível, mas manifestar 3, 4 níveis de maldição, porque, na verdade, são uma cadeia de sequência que vem na vida do ser humano. Okay? Agora, antes das considerações finais, deixa eu falar algo. Existe algo que dentro da psicologia que se chama neurônios do espelho. O que é neurônios de espelho? É quando eu começo a refletir nas pessoas aquilo que está dentro de mim. Eu vou te dar um exemplo. Eu começo a ver defeitos na vida das pessoas que, na verdade, tem muito mais de mim do que deles. Pessoas que constantemente começam a olhar para outras pessoas, começam a identificar defeitos de tantos que muitas pessoas falam por aí. E isso um apontado para você e 3 para mim, né? É porque isso é um reflexo, porque toda pessoa que difama outra pessoa, toda pessoa que fala mal de uma pessoa, na verdade, aquilo que ela está falando mal tem muito mais dela, do seu interior, do que da própria pessoa a quem ela está apontando. Isso daí é psicologia. A psicologia fala isso, que chama-se neurônios de espelho. Quando eu reflito nas pessoas muito mais do que há em mim do que o que tem nelas. Entendeu, Ana? Ok. Então, agora vamos... É por isso que fala, ó, quando eu aponto um dedo para você, tem 3 apontados para mim, né? Exatamente. Agora vamos com as considerações finais, né? Agradeço a presença aí do
do doutor Cristiano Nunes aí, da sessão aqui de Guarulhos, né, entrou. Quem mais entrou aqui, meu Deus do céu? Ah, o JP, obrigado pela presença, viu? Tamo aí. Pode, pastor, partir para as considerações finais. Então, como nós estamos falando de Alá é um nível de maldição que vem através da pessoa que está sem limites e sem pessoas que estão desordenadas. E precisamos muito do que nós chamamos no hebraico de tikkun. Tikkun, o que é tikkun? Fazer reparações. Precisamos reparar em alguma área da nossa vida, porque não se perde nada por acaso. As coisas não se tornam desorganizadas. As coisas não acontecem, começam a dar errado por dar errado. Há algum momento, se ativou algo em sua vida que está tornando a sua vida dessa forma. E como é que a gente vai vencer isso? Precisamos investigar. Uma vez, Ana, uma pessoa chegou até a mim, né, e ela começou a dizer que já não aguentava mais, queria tirar sua própria vida. E eu comecei a conversar com essa pessoa e não tem coisa melhor quando você para ouvir a história da pessoa. Por quê? Porque quando a pessoa começa a falar, a gente descobre que nível de maldição ela está. Porque a oração para a gente quebrar esse nível de maldição, para a gente desativar esse nível de maldição, fazer o tikkun, a reparação, nós precisamos saber em que ponto da história essa pessoa está. O que está operando na vida dela. E aí a gente faz o tikkun, que é a reparação, e a gente começa a desativar essa maldição que ativou na vida dessa pessoa. Sabe? Porque quando a gente fala de níveis de maldição, e o carro-chefe, que nós falamos, Ana, aí foi um nível que é Alá, que é Aor. Aor, essa maldição ela vem através de 11 pecados que se cometem. Que não vai dar para a gente falar aqui, mas Aor vem através de 11 pecados que a pessoa comete. E desses 11 pecados, Ana, você vai ficar de boca aberta, mas é uma realidade. Desses 11 pecados, a maioria deles são de fundo sexual. Que aí afeta... é para uma aula mais complexa, um curso mais completo, né, pastor? Aí é algo mais profundo mesmo, não dá para... A gente até já ultrapassou aqui o horário, né? Não tem como. Vamos terminar agora, porque, veja bem, isso eu não posso deixar de falar, Ana, é muito importante. É 1 minuto só. Por quê? Porque existe pessoa do outro lado que vai ver esse vídeo e que precisa ouvir isso. A maioria dos pecados de fundo sexual são cometidos quando ninguém está vendo. Quando ninguém está vendo. E isso daí ativa níveis de maldição na sua vida. Ok, Ana? Ok, pastor. Bom, para quem tiver interesse de entrar em contato, aqui pelo Instagram, o endereço do pastor é Emerson _Pereira oficial, é isso? Ponto oficial, acho que é isso. Sempre te pergunto, né? Vou deixar aqui meu WhatsApp, pronto. Deixa aqui o WhatsApp para quem tiver interesse de entrar em contato para saber mais a fundo, porque nós tentamos aqui ultrapassou o horário, mas o nosso objetivo é fazer uma live de 25 minutos no máximo, porque é só para que vocês tenham um conhecimento do assunto, uma ideia, exatamente, mas é um tema que não dá para tratar, de fato, em 25 minutos. Percebam que aí demanda algo mais complexo, aula, talvez até particular, ou até mesmo essa questão da investigação que o professor, o pastor está falando, né, para você ver qual o nível de maldição você se enquadra. Então, é algo muito mais complexo. Nem num atendimento único, que as pessoas também, elas vêm com um problema de uma vida inteira,
E acho que Estão quando resolvendo encontra um no dia. pastor, uma apóstola, um profeta, em uma hora vai resolver sua vida de 10 anos. Não é assim que funciona, meus amados. As Ana, pessoas, por causa disso, né? funciona. As pessoas Não vivem nesse funciona. ritmo da ansiedade, eu preciso que resolva para hoje, não vai resolver, né? Então, identificando esses níveis de maldição, funciona e as pessoas mudam. Mudam de verdade, a vida delas mudam, mas tem que ser É um uma investigação muito profunda. gradativo, né? As pessoas têm que entender que, no mínimo, aí é uma sessão. Quando eu prestava mentoria espiritual, no mínimo a pessoa tinha que fechar um pacote com 3, que é a entrevista, é você ver, identificar na entrevista o que de fato está operando, e aí começar a passar uma direção, para você ver. E cada etapa dessa, no mínimo você fica de 1h20 a 2 horas com a pessoa. Sim, exatamente. E não vai resolver a vida toda da pessoa. É um começo para fazer, de repente, o ticum, começar uma techuvá, Exatamente. Exatamente. né? Então é isso. Eu agradeço a presença do ilustre professor, pastor Emerson. Espero um dia, em breve, poder estar indo aí no Rio de Janeiro, congregar. É sempre uma satisfação tê-lo aqui. Eu agradeço a todos que estão aqui presentes, né? E shalom, shalom. Shalom, gente. Tchau, paz. Deus abençoe. Amém.